Imaginem só, estar em uma trincheira lamacenta, no meio do caos da Primeira Guerra Mundial. O som ensurdecedor das explosões, a terra tremendo sob os pés, e um ferimento grave. Naquela época, a perda excessiva de sangue era praticamente uma sentença de morte. Era uma corrida contra o tempo que, infelizmente, muitos perdiam. Mas e se eu te disser que foi justamente nesse cenário de desespero que a ciência encontrou uma forma de virar o jogo e dar uma nova chance à vida? Essa é a história de como a guerra, com toda a sua destruição, acelerou uma das invenções médicas mais importantes de todos os tempos: a transfusão de sangue. Antes da Primeira Guerra Mundial, a ideia de transferir sangue de uma pessoa para outra já existia, mas era algo extremamente arriscado. Quase uma roleta russa. Médicos tentavam, às vezes funcionava, mas na maioria das vezes, o resultado era trágico. O paciente tinha uma reação violenta, e ninguém entendia o porquê. Era um mistério que custava vidas. A peça que faltava nesse quebra-cabeça foi descoberta um pouco antes, no início do século XX, por um cientista austríaco chamado Karl Landsteiner. Ele percebeu algo revolucionário. Nem todo sangue é igual. Landsteiner identificou os famosos tipos sanguíneos A, B, Oeste mais tarde. Seu time descobriria também o AB. Essa descoberta foi a chave de tudo. Finalmente, os médicos entenderam por que algumas transfusões davam errado. O corpo do paciente estava simplesmente rejeitando um sangue que não era compatível com o seu, como se fosse um invasor. Foi uma revelação que mudaria a medicina para sempre. Mas saber os tipos sanguíneos era apenas metade da batalha. Como levar o sangue certo para um soldado ferido no meio do campo de batalha? Não dava para simplesmente levar um doador para a linha de frente e fazer a transfusão ali, no meio do fogo cruzado. Era preciso uma forma de coletar o sangue, guardá-lo e transportá-lo com segurança. E foi aí que a urgência da guerra entrou em cena. Entre 1914 e 1918, médicos e cientistas, como o americano Oswald Robertson e o belga Albert Hustin, trabalharam incansavelmente para resolver esse problema. Eles descobriram que, ao adicionar uma substância chamada citrato de sódio ao sangue, ele não coagulava. Era como apertar um botão de pausa. De repente, o sangue podia ser armazenado em garrafas, refrigerado e levado para onde fosse mais necessário. Essa combinação de conhecimento sobre os tipos sanguíneos e a técnica de armazenamento foi a verdadeira revolução. Pela primeira vez na história, o sangue pôde ser coletado de doadores saudáveis, longe do perigo, testado para garantir a compatibilidade e, então enviado para os hospitais de campanha na frente de batalha. As transfusões deixaram de ser um procedimento improvisado e desesperado, para se tornarem uma terapia planejada, organizada e que salvava vidas. Pensem no impacto disso. Um soldado que antes estaria condenado, agora recebia o sangue de que precisava para sobreviver a uma cirurgia, ou simplesmente para se estabilizar até poder ser levado para um lugar mais seguro. A vida corria literalmente nas veias da guerra, transportada em frascos de vidro. Os números são difíceis de precisar, mas estima-se que milhares e milhares de vidas foram salvas graças a essa nova tecnologia. Era uma luz de esperança no meio de tanta escuridão. Os médicos nas trincheiras podiam agora lutar contra o inimigo invisível da perda de sangue, com uma arma poderosa nas mãos. E o mais incrível é que o legado dessa invenção foi muito além do campo de batalha. Quando a guerra terminou, a lição aprendida não foi esquecida. A necessidade de ter sangue disponível para emergências era óbvia. Foi assim que surgiram os primeiros bancos de sangue modernos. A ideia de estocar sangue, que nasceu da urgência da guerra, se tornou a base para um sistema que hoje é absolutamente essencial na nossa sociedade. Parem para pensar em quantas situações uma transfusão de sangue é crucial hoje em dia. Cirurgias complexas, como transplantes de órgãos ou cirurgias cardíacas, seriam impensáveis sem um estoque de sangue disponível. Pacientes com câncer que fazem quimioterapia muitas vezes precisam de transfusões para repor as células sanguíneas destruídas pelo tratamento. Vítimas de acidentes graves
Pessoas com doenças como anemia falciforme e até mesmo em partos complicados, a capacidade de transfundir sangue é o que faz a diferença entre a vida e a morte. Aquela técnica, desenvolvida às pressas em laboratórios e hospitais de campanha há mais de 100 anos, se tornou um pilar da medicina moderna. E aqui vai uma curiosidade bônus, que mostra o quão perigoso era o mundo antes de Landsteiner. Antes da descoberta dos tipos sanguíneos, alguns médicos, em total desespero, tentaram fazer transfusões usando sangue de animais, como ovelhas e cordeiros, em humanos. Como vocês podem imaginar, os resultados eram quase sempre catastróficos. O corpo humano reagia de forma extremamente violenta a esse sangue estranho, levando a convulsões, febre alta e, na maioria das vezes, a morte. Era uma prova clara de que, sem o conhecimento científico correto, até mesmo a melhor das intenções pode ter consequências terríveis. A ciência, nesse caso, não apenas criou uma nova possibilidade, mas também nos salvou de práticas perigosas e ineficazes. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre doação de sangue ou ouvir uma bolsa de sangue em um hospital, lembre-se dessa jornada incrível. Lembre-se que essa tecnologia, que hoje parece tão comum, nasceu da necessidade desesperada de salvar vidas em um dos períodos mais sombrios da nossa história. Foi uma invenção forjada no fogo da Primeira Guerra Mundial, que não apenas mudou o destino de milhares de soldados, mas que continua a salvar milhões de vidas todos os anos, em todos os cantos do mundo. É um poderoso lembrete de como, mesmo em meio à destruição, a engenhosidade e a compaixão humanas podem criar algo que ecoa pela eternidade, salvando vidas, uma gota de cada vez. Muito obrigado por assistir a mais essa história incrível. Se você gostou de aprender sobre como a transfusão de sangue revolucionou a medicina, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder as próximas invenções que mudaram o mundo. E compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa história de ciência e superação. A gente se vê no próximo vídeo.